Na reunião do BRICS, o descondenado do Lula falou da ideia de substituir o dólar no comércio internacional, retirando ele do centro de ser uma moeda internacional de comércio para ser substituído por uma moeda do BRICS. E existe uma especulação de que talvez não seja coincidência de que não mais do que 24 horas depois, o Trump foi lá e deu um tapa no Brasil de 50% de tarifas numa tentativa de defender o dólar. Possivelmente além do fato de que ele falou que ele colocaria 10% de tarifas em qualquer país que se alinhasse com políticas anti-americanas, seja lá o que foi isso, contra o dólar. Isso leva a gente a várias perguntas, principalmente duas nesse vídeo. Seria possível o Brasil ou os países do BRICS como um todo não usarem mais o dólar como uma forma de comércio internacional? E será que isso é uma ameaça crível ao sistema do dólar? Uma coisa que ficou clara ultimamente é que isso não seria uma proposta de uma moeda comum entre os países do BRICS, como é o euro na União Europeia. Não seria moeda no dia a dia que eu e você usamos, mas sim uma moeda para resolver os pagamentos de comércio internacional entre os países e também o sistema para executar esses pagamentos. No dólar existe o sistema SWIFT, que famosamente você teve alguns casos muito fortes de fuck around and find out, onde a Rússia foi cortada completamente do SWIFT depois de invadir a Ucrânia, mas segundo o Lula não é bem uma invasão, é mais assim a discordância que aconteceu. E o Irã foi cortado do SWIFT por, nossa, a lista é longa, mas no mínimo tentar produzir armas nucleares. Então, se você tem um sistema de pagamentos paralelo ao SWIFT, que seria presumivelmente usando a moeda do BRICS, então os Estados Unidos ou outros países não têm o poder de cortar você para fora desse sistema e deixar você isolado e de volta na Idade da Pedra, fazendo um comércio internacional com caminhões cheios de dinheiro, como seria no caso de como a galera que desviou dinheiro do INSS fugiu do Brasil com 31 malas de dinheiro no aeroporto e ninguém pegou eles. Eu tinha que colocar essa aqui, não estava nem no script, mas só veio. Mas por que isso é importante? Porque o sistema do dólar e o fato do dólar ser a moeda internacional de comércio entre os países dá vários poderes, dá várias vantagens para os Estados Unidos, mas principalmente dois. Primeiro, como eu já falei antes, a possibilidade de cortar alguém para fora do sistema SWIFT. É mais uma das sanções que os Estados Unidos podem jogar em alguém. Quer dizer, eles têm os porta-aviões, têm os submarinos, tem um monte de coisa. E também tem que falar, quer saber, tu não faz mais Pix internacional. Te vira aí. Ok, mas a segunda e a maior força que existe pelo fato do dólar ser a moeda internacional de comércio é que, sendo isso, o dólar tem uma altíssima demanda no mundo. Então, países, investidores, bancos pelo mundo inteiro sabem que comprar dólar, ou melhor ainda, uma forma de entesourar dólar, mas tendo um retorninho, não só deixando o dinheiro parado na sua conta corrente, comprar dívida americana, títulos de tesouro de dívida americanos, é uma boa ideia porque você pode sempre vender eles para alguém vai querer isso aí, você está recebendo de volta em dólares, isso tem uma alta liquidez e vai fazer parte do encanamento mundial financeiro. Você não está comprando alguma coisa que ninguém vai querer, tipo assim, um bid usado. E isso permite que os Estados Unidos emitam muito mais dívida a juros muito mais baixos. Isso permite que o governo americano gaste muito mais do que outros países poderiam fazer e tenha déficits e uma carga de dívida muito maior do que outros países conseguiriam ter, porque, bom, todo mundo quer minha dívida. Então, se o lastro dólar internacional, lastro falando mais informalmente aqui, se essa força do dólar internacional for atacada, isso significa mais custos para os Estados Unidos ou uma redução no potencial de gasto deles, e dado o orçamento deles em exército e todas as outras coisas que eles fazem, isso é uma ameaça existencial para o jeito que a economia americana funciona hoje. Pode apostar tua casa nisso. Só que aí que começa o problema de uma moeda do BRICS substituir isso. O dólar não é a moeda de comércio internacional porque um bando de políticos sentou numa sala e combinou isso, como o Lula quis dizer no discurso dele. E sim, existiu o acordo de Bretton Woods e existem várias conferências internacionais que aconteceram desde o fim da Segunda Guerra Mundial que solidificam o dólar como esse lastro. Mas o ponto é
Isso só funciona porque o dólar é uma moeda melhor do que todas as outras no mundo. Em economia existe uma lei que já tem séculos de idade que se chama Lei de Gresham. É a ideia de que dinheiro bom espanta dinheiro ruim. Se existem dois dinheiros operando numa economia, numa cidade, num país qualquer, e um deles tem mais inflação, as pessoas não vão usar esse dinheiro. Elas vão preferir usar o dinheiro que tem menos inflação. Mesmo que seja 100% ao ano e 10% ao ano. Você pode falar, 10% ao ano é ruim. Bom, sim, mas é a cozinha mais limpa do bairro. E o dólar é não só a moeda que tem mais liquidez no mundo, mas também ela é isso porque ela é uma moeda onde o país que emite eles menos do que os outros, gera inflação e tem uma maior defesa contra a inflação dessa moeda. Só compara isso com todas as moedas da América Latina, com todas as moedas da Ásia. Ah, mas tem o euro. O euro recentemente conseguiu ter um pouquinho mais de respeito, ok. Antes as moedas europeias, um pouco mais questionável. Se você quiser falar da série A de moedas do mundo, é basicamente dólar, euro, libra esterlina e franco suíço. O resto tem um status em algum nível de meme. Então, por isso que o dólar é usado internacionalmente e já estava ganhando força mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, porque durante os anos 20, todos os países da Europa praticamente estavam tomando crises de hiperinflação, ou inflação forte em algum nível. A Inglaterra tinha uma moeda sobrevalorizada, a única moeda que tinha um valor decente, liquidez e um país comprometido com não ter inflação era os Estados Unidos, o que fortaleceu o dólar. Isso quer dizer que se os políticos do mundo se juntassem numa sala e falassem a lira turca agora é a moeda internacional de comércio, eles iam fazer isso, escrever tratados muito bonitinhos, o mundo inteiro ia dar risada, dar de ombro e continuar usando o dólar. Deixando claro o que eu já falei antes, isso não quer dizer que o dólar é perfeito ou que o governo americano não faz cagada, eles fazem muito. Mas todo o resto faz ainda mais e eles são a cozinha mais limpa da cidade. E a moeda do BRICS conseguiria desafiar isso, então? Conseguiria falar, eu sou uma moeda ainda mais comprometida com não ter inflação, portanto, usem ela ou comprem títulos de dívida emitidos nela, porque isso vai preservar o seu valor ainda mais do que o dólar. É difícil ver isso acontecendo. Todos os países do BRICS, exceto a Índia, estão em algum nível de ditadura. E ditaduras vão precisar, mais do que democracias, especialmente mais do que social-democracias, fazer gastos populistas, rodar déficits e vão ter muito menos responsabilidade, instituições, controles e transparência nos seus gastos. A maior parte dos países que estão dentro do BRICS não tem nem sequer transparência dentro dos seus dados econômicos de maneiras verificadas internacionalmente. É só os caras falaram e é pra gente acreditar que é isso aí. E outra coisa, dado que é um bloco decididamente autoritário e a maior parte dos países tem algum tipo de conflito acontecendo, guerras geram gastos. Ah, mas Rafael, os Estados Unidos faz guerra. Ok, agora vê isso proporcional à economia deles. Okay? O ponto é, esses países também estão muito mais incentivados a fazer guerra, abrir gastos e desvalorizar suas moedas. Ou seja, é muito razoável imaginar que não só você usar a moeda do BRICS e o sistema deles, que seria o SWIFT, esse encanamento de pagamentos do BRICS, viria com certas condições e exigências, como por exemplo falar que Taiwan não existe ou que a Ucrânia não existe, alguma coisa assim, se você violasse isso poderia arranjar problemas. Você também tem esse problema de reter valor. Então, só é razoável imaginar que países do bloco do BRICS usariam essa moeda e esse sistema. Só que isso leva a um segundo problema, que é o que você está importando e o que você está exportando. A China tem uma base industrial de baixa e média complexidade, ok. A Índia é um poder ascendente, eles estão crescendo muito, mais do que a China inclusive. A galera está completamente dormindo em cima do que a Índia está fazendo, mas daqui só uns 20 ou 30 anos eles vão ser realmente um grande poder industrial. Por enquanto, eles ainda têm baixa e talvez média complexidade de indústria. A Rússia é conhecida internacionalmente como um posto de gasolina que finge ser um país, e o resto dos países do BRICS, o Brasil incluído, é um meme em termos de produção e exportação de produtos. Nós, no Brasil e quase todos os outros países do BRICS, são largamente, junto com a Rússia nesse caso aqui, exportadores de commodities. A gente exporta commodities mais ou menos processados, mas a gente não tem uma grande indústria de média ou alta complexidade. Isso significa que nós exportamos commodities, conseguimos dólares e usamos esses dólares para importar maquinário, tecnologia, remédios. E aqui não estou falando só maquinário, tipo maquinário industrial, mas assim,
máquinas para usar dentro de hospitais, ferramentas de diagnóstico, produção de remédios, todas essas coisas que exigem engenharia refinada, que exigem mais alta tecnologia, o Brasil largamente importa. A gente pode até produzir em alguma quantidade, mas nós somos largamente dependentes de importação, assim como todos esses países do BRICS. Então, se você não está mais exportando para conseguir dólares, e sim para conseguir BRICS Coins, qual país produz essas coisas de alta tecnologia no volume que países subdesenvolvidos precisam para se desenvolver que você vai comprar? Porque você só tem essa BRICS Coins, você não tem dólares. Então você precisaria comprar de outros países que usam a BRICS Coins. Só que não tem nenhum país dentro do BRICS com a capacidade de fazer as coisas que países pobres precisam importar para atualizar suas indústrias e os seus serviços e a sua economia para competir com o desenvolvimento tecnológico do resto do mundo. Então, basicamente, o BRICS falaria: eu vou tentar competir com a revolução industrial e tecnológica do resto do mundo sozinho, paralelamente. Então a gente vai ter a União Europeia, Estados Unidos e todos os países do Oeste decente, que eu tenho várias críticas a eles como libertários, mas a gente entende que eles são muito melhores do que China ou Etiópia. Só ver o fluxo demográfico, por exemplo. E a gente vai ver se isso dá certo. Esse seria o grande plano. Ou você pode falar: não, tá bom, então a gente não precisa fazer isso totalmente. Talvez a gente exporta parte do que a gente consegue em dólares e parte em BRICS Coins, e daí esses dólares a gente usa para importar essas coisas. Tá, então você tá falando: não é que a gente vai fazer isso totalmente, a gente só vai fazer isso no nível parcial. Ainda é idiota. E o único país que razoavelmente hoje teria a capacidade de produzir isso em alguma capacidade seria a China. Então todos os outros países do BRICS, e aí eu não tô falando só dos países meme, mas Rússia e Índia, estariam então se comprometendo o meu desenvolvimento e atualização para dentro do século XXI contra o resto dos países desenvolvidos vai ser dependente inteiramente da capacidade e vontade da indústria chinesa de me mandar maquinário e tecnologia para eu conseguir competir. Você consegue ver esses outros países aceitando esse tipo de acordo? Então. E isso é antes de qualquer coisa que os Estados Unidos ou a Europa ou qualquer outro país possa fazer sobre isso. Já seria um próprio tiro no pé em termos operacionais, em termos do desenvolvimento da sua economia, só no seu mérito. Mas, obviamente, estaria no interesse de qualquer presidente americano. Obviamente o Trump quer fazer isso, mas estaria no direto interesse de qualquer presidente americano de tentar impedir isso aqui, porque, como eu expliquei antes, o reino do dólar é muito importante para o funcionamento da economia americana como está hoje. Agora, eu não acho que tarifas, obviamente, são a melhor opção. Na verdade, se eu tentasse imaginar a pior opção possível fora bombardear os países, tarifas estaria ali no segundo lugar em termos de pior opção possível. Agora, pode ter várias outras coisas, como desincentivar investimentos. Isso já em parte aconteceria por conta própria, porque você pensaria: tá, mas se esses países não têm dólares de reservas, eu vou investir o meu dinheiro lá e daí eu vou pegar essas BRICS Coins de volta. Digamos que eu quero sair desse país e ir para um país decente, eles me pagam em BRICS Coins. Por que eu colocaria meu dinheiro lá em primeiro lugar? Eu não estou conseguindo entender. Mas os Estados Unidos pode colocar sanções ou algum tipo de limitação ou desincentivo político mesmo, só falar contra investir nesses países. Pode também colocar limitações de importação e exportação, como por exemplo a China tem acesso limitado a chips e semicondutores mais modernos para evitar vários motivos de problemas diferentes. Então isso poderia ser colocado ainda mais forte nos outros países. E isso, combinado com a própria burrice de uma moeda do BRICS, faria com que esses países tenham desempenhos econômicos piores do que o que eles já têm. E ditaduras têm uma espécie de contrato social que é: ok, é uma ditadura, quem criticar pode ir preso, quem fizer uma piada pode acontecer um monte de coisa e tal. Mas pelo menos tem um desenvolvimentinho econômico. É por isso que, inclusive, esses países fraudam os seus dados para dizer que a economia está indo melhor. Porque muitas pessoas, o ser humano lamentavelmente é assim, estão dispostas a trocar sua liberdade por um pouquinho mais de crescimento econômico. Então, se você adota esse tipo de coisa e você tem menos crescimento econômico, ou uma estagnação, ou até um encolhimento da economia com esse tipo de transição, isso pode ameaçar a estabilidade dessas ditaduras. Elas vão estar interessadas nisso? É pouco difícil de visualizar esse tipo de coisa acontecer. E provavelmente é por isso que ditaduras tipo a Rússia já estão falando: não, é brincadeira. O Sergei Lavrov, que é, além de um dos maiores lixos humanos disponíveis hoje, é também ministro da Rússia, ministro de Relações Internacionais, falou: não, foi ideia do Lula.
ok? Não tem nada a ver com isso, eu não sei, eles que chegaram com esse rolê, quando eu vi tava acontecendo. É isso que acontece quando você alia com ditaduras. Primeira chance possível, o cara te joga embaixo do ônibus. Agora, isso é completamente impossível? Não. Com a tendência atual do governo americano de gastar fantasticamente, abrir déficits cada vez maiores, desvalorizar o dólar como fizeram já ao longo desse ano, por isso que o dólar aqui no Brasil caiu, não é que o real melhorou, é que o dólar se deu um tiro no pé, pode ser que o dólar enfrente problemas no futuro, sabe? O Michael Jordan conseguia jogar basquete pra caramba, ao mesmo tempo em que ele era essencialmente um alcoólatra funcional, mas tudo tem um limite, sabe? Você não consegue jogar literalmente bêbado, nem ele tentou fazer isso. Só que aí nesse caso a ameaça seria a moeda do BRICS? Não. Vocês já sabem o que eu vou falar, mas calma, eu vou chegar lá. Agora, dada a recente desvalorização do dólar e a diplomacia maluca dos Estados Unidos, não é difícil ver que o dólar pode encontrar problemas indo pra frente, e não é só trumpiano ficar se preocupando com isso. De novo, qualquer governo americano deveria ter que se preocupar com isso. Mas o problema de tarifas é que, ao colocar elas, você na prática está dizendo: nós estamos colocando barreiras de comércio com esses países. Como eu expliquei lá atrás, um dos grandes desincentivos de você usar uma moeda do BRICS seria que você não teria dólares para então importar coisas de países desenvolvidos e assim conseguir avançar a sua indústria, a sua tecnologia, a sua qualidade de vida do seu país. Se os Estados Unidos vão lá e colocam tarifas e já reduzem isso em primeiro lugar, eles estão reduzindo o custo político, social e econômico de adoção de uma moeda do BRICS. Você está falando, sabe aquela penalidade que teria? Eu já estou colocando agora, pau, sendo que vocês não fizeram nada. Pô, ok, então se torna mais interessante entrar numa moeda do BRICS, é por isso que tarifas não fazem nenhum sentido. Se os Estados Unidos quisessem realmente combater essa ideia ou qualquer outra coisa, seria balancear o orçamento, ou pelo menos, no mínimo, reduzir o déficit, reduzir essas políticas malucas de gastos e, de alguma forma, colocar mais respeito em cima do dólar. O que, vamos combinar que não é difícil. A América, apesar de todos os seus problemas, it's still fucking America, sabe? Tipo, não é difícil consertar o que eles estão fazendo. E isso mataria completamente essa discussão do BRICS. O problema é que eles não deveriam se preocupar com a moeda do BRICS, eles deveriam se preocupar com o Bitcoin. O Bitcoin é um sistema de pagamento internacional que é descentralizado, ou seja, nenhum participante da rede consegue cortar você fora da rede, porque, lembre, mas a gente pode ser cortado do SWIFT, então vou fazer o sistema do BRICS. Ok, então a gente vai sair de um sistema onde os Estados Unidos podem te cortar para um sistema onde a China, a Rússia ou a Índia podem te cortar. Ok, em termos de preservar valor, o Bitcoin, você não consegue bater o limite de 21 milhões de moedas que podem ser quebradas em unidades menores dentro, ok? Às vezes a galera acha que tem, tipo, literalmente só 21 unidades de moedas e acabou. Não, mas você não consegue bater esse... Você pode ter vários centavinhos, ou milicentavos, ou microcentavos, enfim. Você não consegue bater isso. Nunca vai acontecer. Então, se existe uma ameaça para o dólar, e se o dólar agora está sendo desvalorizado por causa de políticas de gasto irresponsável dos Estados Unidos, e se eles precisam defender isso, eles não precisam se preocupar com o BRICS. O problema é o Bitcoin, mas não tem muito como eles realmente superarem isso. É por isso que o Bitcoin tem crescido tanto em dezenas e agora centenas de milhões de pessoas pelo mundo. É fantástico acompanhar como isso evoluiu ao longo dos últimos 10, 15 anos com todo mundo duvidando em cima. E se você está interessado em comprar Bitcoin, o novo patrocinador aqui do canal é a BIPA. A BIPA não só compra e vende Bitcoin, eles também têm uma carteira de Bitcoin que permite você usar isso de uma forma muito mais prática no dia a dia. Então você não precisa ficar explicando para os outros como usar Bitcoin, por exemplo. Eles podem só fazer um Pix para você, mas cai Bitcoin na sua conta. Então a gente já está começando a fazer essa tradução dos sistemas. Você também pode agendar suas compras e eles têm um cartão de cripto que você recebe o CryptoBack. Então, não tenho dinheiro para comprar Bitcoin. Se organizar você tem, mas mesmo que no extremo, você pode só passar suas despesas de consumo normalmente dentro desse cartão e receber um CryptoBack e acumulando teu cascalhinho aí todos os meses na direção de maior independência contra a maluquice de estados. Então, se você está interessado nisso, o link da BIPA está aqui na descrição do vídeo ou nos comentários pinado. E como que seria essa transição? Bom, eu não sei dizer nos detalhes, mas em conceito é óbvio que vai ser uma coisa. Para parafrasear o Oscar Wilde, um poeta que fez uma coisa muito poeta que é falir, perguntaram para ele como é que foi falir, ele falou, bom, primeiro foi muito devagar e depois foi muito rápido. Por esse vídeo é isso.